5.000, né? 8.000. Outra vez foi mais. Ah, é? 8.000. Boa noite, amigos e amigas do Observatório Político da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Hoje, nosso grupo se encontra mais uma vez para conversar um tema que é um tema que está quente, aliás, fervendo, estourando. Se tiver um adjetivo mais forte, a gente vai descobrir hoje com Paulo Tadeu. Discutir um pouco qual o grande jogo no tabuleiro da geopolítica mundial das duas superpotências, Estados Unidos e China, com recorte na América Latina. Como é que eles disputam a primazia, a hegemonia nesse grande continente da qual nós somos parte integrante como brasileiros e brasileiras? E para nos ajudar nessa reflexão, nós vamos contar com a ajuda do nosso Tadeu Valadares, que vocês conhecem tão quanto eu, que dispensa comentários. E a nossa metodologia, mais uma vez falando, é aquela tradicional. O expositor apresenta o tema, o seu ponto de vista, o seu olhar em 30 minutos, podendo passar um pouco mais, e logo depois a gente abre para reações, com o problema de não termos hoje a primeira pergunta, mas já temos a segunda. Então, com isso, se eu estiver lembrado, o Tadeu ele prefere aquela metodologia de reação uma a uma, tete a tete, né? Que facilita na elaboração das suas respostas. Já são 6 horas e 11 minutos, então eu passo para o nosso expositor para que ele possa nos ajudar a pensar um pouco essa grande disputa no tabuleiro da geopolítica mundial, com foco nos desdobramentos, possíveis desdobramentos aqui na terra da Pátria Grande, da nossa América Latina. Com você, Paulo Ô, ô, um Tadeu segundinho Valadares. antes aqui, gente. Só pedir o pessoal para fechar os microfones e Gilberto, o Sueli me colocar como anfitrião também para eu fechar eventuais aí que abrirem depois. Adeu, por favor. Bom, boa tarde a todos, a todas. Primeira coisa, agradecer o convite que eu recebi para falar desse tema, que é um tema muito, para mim, muito difícil, e, sobretudo, nas circunstâncias atuais. Mas, enfim, eu fiquei pensando como falar, né, desse tema, né, porque é um tema muito, é um recorte, né? Eu, em geral, tenho falado para vocês de uma coisa mais ampla, né? Mas esse é um recorte bem específico. Então, eu fiquei pensando como fazer para 30 minutos, ou talvez, se eu puder, até um pouco menos. E eu imaginei fazer uma coisa assim, primeiro fazer quase que uma coisa jornalística, contar uma historinha para vocês, né? Um pouco sobre isso que, né, a chamada, digamos, da nossa reunião diz que é o jogo político da China e dos Estados Unidos na América Latina, né? Então, primeiro eu vou falar uma coisa muito jornalística e depois eu vou falar um pouco sobre como eu vejo esse jogo, né? Então, eu diria o seguinte para vocês. Se a gente pensa assim na dimensão do aparente, o jogo, até o momento, na dimensão do aparente, Consegui entrar. ele é, sobretudo, um jogo, talvez, eu sou sempre muito cuidadoso, porque eu sei que eu estou num terreno minado, mas talvez um jogo econômico no sentido inicial. E nesse jogo econômico, a China está ganhando de goleada, de goleada, né? Em termos econômicos, talvez seja bom fechar Glauco, você não pode fechar os microfones? tá? Eu vou seguir. Em termos assim econômicos, estrito senso, a China já é o maior parceiro comercial da América do Sul. Já, ela, em termos de América Central e Caribe, a posição dela não é tão forte, não é que seja frágil, não é tão forte quanto já o é a posição dela na América do Sul, né? Então, isso aí eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pôr assim no nosso radar, né?
Na América do Sul, a China é uma fonte importante de investimento estrangeiro direto. Ela fornece recursos para, digamos, para investimento em energia, em transporte, em comunicações, até em área espacial. Enfim, é uma coisa, é um leque muito amplo, né? E, em termos de Venezuela, ela tem laços muito fortes com a Venezuela, e inclusive laços, quer dizer, que são, eu diria, razoavelmente discretos, mas que são laços importantes, que são laços de cooperação na área militar. Então, isso também é um outro dado que eu acho importante, né? Enfim, esse é só o início, digamos assim, a primeira ideia. E os Estados Unidos, nesse jogo econômico, que eu estou dizendo que na aparência é um jogo, sobretudo econômico, comercial, de cooperação científica, tecnológica, militar, tá? Os Estados Unidos eles não conseguem, até agora, eles não conseguem reagir com nada organizado. Quando eles reagem da forma truculenta, né? Tentativa de derrubar o governo brasileiro, mudança de regime, enfim. Né? A gente conhece esse traço, né, da política americana de cima a baixo. Mas, em termos econômicos, eles não estão conseguindo. Não estão conseguindo. Quer dizer, eles estão sendo vencidos pela China, né? E eles até agora, então, não conseguiram estabelecer alternativas, enquanto que isso, o arco de cooperação da China com a América Latina e o Caribe, ele se expande o tempo todo. Quer dizer, ele tem, realmente ele vai agregando temas na agenda, né? Então, ele tem essa coisa ampla e permanente, né? E o sucesso é geral. A China está tendo êxito na América Latina e Caribe. A China está tendo mais êxito na América do Sul do que digamos, na outra sub-região, digamos assim, né? E ela tem, nisso tudo, ela tem uma coisa bem dos chineses que mostra a essencialidade dessa questão para eles. Eles tentaram e continuam tentando, e vão continuar tentando, estão tendo êxito nisso também, evitar, quer dizer, mudar o jogo em relação, o jogo político-diplomático em relação a Taiwan. Então, isso também é uma coisa importante. Hoje, na conjunto da América Latina e do Caribe, ainda mantém relações com Taiwan. Eu vou até dizer para vocês, ó, Belize, Guatemala, Haiti e Paraguai, né? Assim, eu diria, né? Os países. E tem os micro, eu digo, os mini-estados, os micro-estados, que também continuam mantendo relações com Taiwan. Eu vi aqui, ó, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas. Então, são micro-estados e mais aqueles outros, e todos os outros estão mantendo relações com a China. Ou seja, Taiwan, em termos diplomáticos, na América Latina e Caribe, ela está sendo reduzida progressivamente a uma quase irrelevância, né? Ainda tem alguma relevância, porque tem esses mini-estados e tem alguns poucos outros que continuam mantendo vínculos com Taiwan e não com Pequim, né? Mas, enfim, Honduras, ela, em 2023, Honduras deixou de, digamos, cortou os laços com Taiwan e estabeleceu laços com a China. E também em 2023, o parlamento centro-americano, eu vou dizer assim muito brutalmente, mas expulsou Taiwan e recebeu a China, né? Então, nesses termos, acho que digamos assim, não é bem uma perda, mas porque não é nem China, era uma companhia, tecnicamente, uma companhia de Hong Kong, que os americanos forçaram dois portos lá e Um pouco algumas mais alto, duplas. Davi. Então, vamos ver se agora a minha tendência a falar baixinho é permanente, mas vamos ver se vocês conseguem ouvir melhor. Eu digo, a única coisa que evidentemente foi um retrocesso é que a companhia chinesa que estava administrando dois portos na área do Canal de Panamá, ela teve que sair da jogada, né? E o próprio Panamá também se retirou
da iniciativa do Cinturão e Rota. Então, isso aí foram os dois momentos mais difíceis, assim, tá? Mas são perfeitamente reversíveis no tempo, né? Em que a China até, digamos, perdeu algum espaço que ela tinha conquistado. Mas, no mais, ela está indo, vamos dizer, está indo muito bem, obrigado. Então, a gente, eu acho que tem que, nessa caminhada, né, esse passeio pela relação da China com a América Latina e Caribe, a gente vê que a coisa é passo a passo, mas, em geral, tirando essas poucas exceções, são uma caminhada para frente, né? E esse panorama, que é um panorama muito favorável à República Popular da China, na minha visão, ele só é inteligível se a gente levar em conta, nesse panorama, o desdobramento na América Latina da iniciativa do Cinturão e Rota, e também dos BRICS, porque, ou seja, o papel, né, da China, que é um papel hoje, eu diria que preponderante nos BRICS, né? Eu vejo hoje nos BRICS os três países mais importantes, eu posso estar equivocado, mas a minha visão é um pouco essa. Os três países mais importantes dos BRICS são a China, a Rússia e a Índia. O Brasil e a África do Sul, por motivos diferentes, né? Mas o Brasil e a África do Sul perderam um pouco da sua capacidade, do seu brilho, da sua capacidade de agir no interior dos BRICS. E com a expansão dos BRICS, não sei se essa capacidade futuramente poderá ser recuperada. Esse é um outro papo que a gente pode deixar até para eventualmente conversar mais tarde, né? O importante agora é marcar isso bem, quer dizer, você tem as relações bilaterais da China com cada um dos países. Mas essas relações bilaterais da China, elas têm assim, um ponto de referência, a iniciativa Cinturão em Rota. Então, ela procura atrair para essa iniciativa, são memorandos, tem que se firmar memorandos para entrar, então, se ajusta, vamos dizer, para cada integrante, é muito flexível o esquema, ao mesmo tempo é um esquema em que a China está no centro e é um esquema radial. Ela vai estabelecendo, com esses memorandos, a rede de países que participam da iniciativa dela de Cinturão e Rota, né? E no interior dos BRICS ela joga com um papel absoluto, tem um desempenho absolutamente fundamental, né? Mas a gente tem que levar sempre em conta não só a política bilateral chinesa convencional, tá? E a China está desenvolvendo também muito a parte eu diria, de poder suave, aquela categoria daquele americano, né? Que no fundo é um poder de convencimento, de difusão cultural, de troca de estudantes, de apresentar a cultura chinesa para um mundo que pouco conhece essa cultura, no geral das coisas, né? Então, ela está fazendo isso também. É claro que nisso ela está começando lá atrás, né? Enquanto que os Estados Unidos e a Europa, na América Latina e Caribe, têm uma posição absolutamente privilegiada nisso, do que os de língua inglesa chamam de soft power, né? Mas a China está fazendo também aí, né? O Instituto Confúcio, aí a gente vê como eles são ativos nisso também. Então, a parte cultural, a parte educacional, a parte de intercâmbio, tudo isso é feito, né, bilateralmente, mas sempre tendo em conta a iniciativa do Cinturão em Rota e, no caso de Taiwan especificamente, que ela mantém informado todo mundo das posições dela em relação a Taiwan e tentar reduzir ainda mais a rede de relações diplomáticas que Taiwan ainda mantém com alguns poucos países na nossa área, digamos assim, né? Então, isso aí eu acho que, só para ter uma ideia de como foi que isso cresceu, eu acho que uma data um ano que é importante, é o ano de 2001, é a virada do século. Porque em 2001 é quando a China ela passa a ser parte da Organização Mundial de Comércio. E esse passar a ser parte, ela levou tempos negociando, né?
E ela, ao entrar na Organização Mundial de Comércio, ela tem que aceitar as regras da organização, ela tem que jogar de acordo com essas regras, mas essas regras, sobretudo, significavam que ela, afinal, se integrou vamos dizer, à ordem internacional, que teve na área de comércio a sua primeira manifestação lá atrás, com Bretton Woods, que foi o Acordo Geral de Tarifas e Comércios, o chamado GATT. O GATT depois se tornou a Organização Mundial de Comércio. Agora, veja que interessante. A China, que se diz um país socialista, né, eu tenho uma posição muito clara a respeito. Eu acho que a China é um capitalismo de Estado gerenciado, né, com grande, até agora, com grande proficiência, com grande eficácia e eficiência, por um partido comunista chinês, que é mais chinês do que comunista, e esse partido é suficientemente forte para organizar o espaço chinês, inclusive na área econômica. Ou seja, é um partido que ele determina e arbitra os conflitos, ele dá as orientações, ele é um partido, entre aspas, digamos, desenvolvimentista, um país que, né, cuida muito da economia, do projeto da economia chinesa, né, que é esse êxito enorme, mas ele é um partido que ele controla a burocracia normal do Estado, a burocracia tradicional, mas ele controla também a classe de empresários, de grandes empresários privados, chineses e, chamemos, transnacionais, né? E também a classe, a fração de classe dos dirigentes das grandes empresas chinesas. Então, empresas de Estado. Então, você tem uma tecnocracia de Estado, você tem uma burguesia chinesa, você tem uma burguesia transnacional, mas tudo isso está, de alguma forma, sob as asas do Partido Comunista Chinês, que, eu repito, para mim, é bem mais chinês do que comunista. Então, isso é, é um excurso, só para dizer para vocês que então, a China tem essa capacidade. Em 2001, ela entra na Organização Mundial de Comércio, e 25 anos atrás, então, a China ela respondia por menos de 2% das exportações da América Latina, ela absorvia menos de 2%. E aí, esse extraordinário crescimento chinês fez com que ela fosse uma espécie, ela sugou, né? Ela era um mercado que teve um papel importante no boom de commodities aqui na América Latina, porque ela absorvia tudo, ela precisava de tudo, né? E a taxa de crescimento média nesse período de 8 anos, desde do ano 2000, no ano 2000 era isso, 2% das exportações, não, para a China. Taxa nos outros 8 anos cresceu a uma média de 31% anualizados. Então, um crescimento chinês, aceleração chinesa, né? A aceleração chinesa antes da Covid, né? E depois disso, né, em 2021, o comércio entre a América Latina e a China chegou a 450 bilhões de dólares. E as expectativas em relação a esse comércio de bens é que ele, em 10 anos mais, 2035, chegará a 700 bilhões de dólares, que ele, né, aumentará muito ainda. Então, ela hoje, nesse esquema que eu falei, né, cinturão e rota, relações bilaterais, BRICS, né, o cuidado com Taiwan, a China hoje ela tem acordos de livre comércio na nossa região, digamos, com Chile, Costa Rica, Equador, Nicarágua e Peru. O Uruguai quis celebrar acordo de livre comércio, mas isso seria o final do Mercosul. E o Mercosul conseguiu bloquear o Uruguai. Não fez. A Colômbia tem intenções e o Brasil nisso o Brasil ele é um pouco fora da linha, porque ele
até agora não se decidiu para se integrar à iniciativa de Cinturão e Rota, mas ele, ao não se integrar, ele está desenvolvendo com os chineses um outro tipo de diálogo, que em não ingressando como os outros ingressaram através de um acordo de comércio, ia ser uma complicação enorme em termos de Mercosul, né? Ele está desenvolvendo, digamos, uma agenda com os chineses que um pouco lembra, né? É um primo distante da iniciativa de Cinturão e Rota, mas a gente está tentando, e a justificativa, a racional dessa posição brasileira, até eu não tenho nenhuma fonte, digamos, interna do Itamaraty, eu estou afastado totalmente há muitos anos, mas a racional que circula é que, do ponto de vista do Itamaraty e das outras entidades do governo que mais ou menos seguem o Itamaraty, é de que nós estamos fazendo uma coisa que se chama, sem hostilizar, ao contrário, buscando se aproximar sempre, a gente tenta fazer o que seria garantir a melhor posição negociadora, que isso é tudo em teoria, na prática, a gente só na prática a gente sabe se essa teoria funciona, mas garantir uma posição negociadora mais forte e cultivar o que se chama, o que no tempo dos militares, olha que interessante, eu mesmo, quase praticamente o mesmo lema, é cultivar a autonomia possível por um distanciamento que não seja excessivo. Então, é a autonomia pelo distanciamento. O mínimo de distanciamento junto com o máximo de autonomia possível para se tentar manter, digamos, uma tradição, entre aspas, de não alinhamento da diplomacia brasileira. Eu me lembro que na época do movimento não alinhado, os diplomatas brasileiros, naquela época, eu era jovem, mas os diplomatas, né, graduados, brincavam às vezes e diziam que o Brasil era tão não alinhado que ele não estava alinhado nem com os não alinhados. Então, isso era uma forma irônica de dizer que nós estamos tentando segurar a peteca sem nos espatifar no exercício. De alguma maneira, talvez seja essa a justificativa de hoje, a linha que justifica hoje. Então, com essas informações de caráter jornalístico, eu queria dar para vocês uma ideia, né, de como está a coisa, eu pude ver 10 assim minutos. rapidamente. Quantos? 10 minutos? Faltam 10 minutos. Tá legal. Então, então, feito isso, eu acho que a gente pode passar, e aí vai ser muito rápido mesmo, não sei nem se eu vou ocupar os 10 minutos, porque eu te falei desde o início, no plano do aparente, o jogo é econômico, comercial, científico, tecnológico, de cooperação disso, de cooperação daquilo, um certo cuidado com Taiwan, leva em conta a iniciativa Cinturão e Rota, leva em conta o papel peso da China nos BRICS. Isso aí nos dá uma estrutura aparente, né? Eu acredito, eu vejo assim, que por debaixo dessa estrutura, o que tem mesmo aí sim, é um jogo pesado, geopolítico, em que a China necessariamente se enfrenta com os Estados Unidos e com a Europa, com a União Europeia em termos de América Latina e Caribe. O caso do México é especial, que o México é totalmente dependente dos Estados Unidos, né, no seu comércio exterior, mas ao sul do México, no Caribe, na América Central e aqui, nesse espaço, a China realmente ela se enfrenta com os Estados Unidos. Agora, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, os Estados Unidos agora não conseguiram dar resposta, digamos, entre aspas, civilizada. Eles, quando dão uma resposta, é muito autoritária e é cada vez mais ameaçadora, né? Então, nós temos esse quadro, né? Mas temos, então, por outro lado, é que não esquecer, se a gente coloca a América Latina no contexto maior da geopolítica global chinesa, das linhas de atuação chinesa, aí nós vemos que, com tudo isso que eu falei para vocês, nós somos a periferia do sistema chinês. Os chineses eles têm, né, uma vizinhança muito complicada,
com vários países vizinhos com armas nucleares, né? Eles têm uma coisa muito complicada também, porque a China foi um grande império e tinha uma ascendência, né, enorme sobre a sua circunvizinhança. E ela tem também a coisa de que no capitalismo planetário, no qual ela se proclama socialista, mas na verdade é um capitalismo de Estado, ela tem que levar em conta esse capitalismo planetário, as áreas, as empresas e as áreas geográficas, os países, os territórios, onde esse capitalismo é central. Então, você tem um capitalismo, para simplificar, um capitalismo americano, canadense, transatlântico, europeu, etc., o chamado Ocidente estrito, ou mesmo chamado Ocidente expandido, que aí entra Israel, entra Japão, entra Coreia do Sul, entra ah, Filipinas, que tem acordos com os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Então, esse é o foco da China. E a China está muito atenta porque ela sabe que, desde 2011, 2 anos depois de iniciado o primeiro mandato do presidente Obama, o presidente Obama disse para os europeus: olha, nós vamos sair da Europa, vamos sair relativamente, não da forma como estamos saindo, mas nós vamos fazer o pivô para a Ásia. E o pivô para a Ásia é cultivar aliados onde possa na Ásia para conter a China. Então, esse, vamos dizer, o quadro geopolítico mais amplo, né? E agora, com o Trump fechando a coisa, com o Trump, esse pivô, que já era em si mesmo 5 minutos. perigoso, de si mesmo perigoso, um pivô muito perigoso, porque pode levar não apenas o que os cientistas políticos chamam uma competição estratégica, pode levar a conflitos sérios, pode levar a uma guerra grande de novo na Ásia. E uma guerra grande de novo na Ásia com a força militar que os países da Ásia têm hoje, com a força nuclear que a China tem, com a força da sua marinha, com a força do seu exército de terra, ainda que eles não sejam, porque a China está há muito tempo fora de batalha, de campo de batalha, ainda que as suas tropas não sejam as melhores, elas são maciças. E ela tem capacidade de enfrentar, como saiu, acho que foi hoje ou ontem, que a China ia lutar até o fim, uma coisa assim, na famosa guerra de Tarifa. Mas essa mesma disposição de lutar até o fim, de não ser humilhada pelo Ocidente, de não se deixar submeter como ela foi submetida no século XIX, isso a China tem muito na cabeça, muito marcado. Então, com esse quadro amplo, eu acho que a gente podia bater um papo. E quero dizer a vocês, é um papo mesmo, porque eu não sou, né, vocês sabem disso, mas eu gosto sempre de não vender gato por lebre, eu não sou um especialista. Eu, no máximo, sou um leitor que tenta entender o que lê. É isso. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado, Tadeu, pelas suas ponderações, a sua análise, essa introdução ao nosso debate tão bem elaborada e articulada, muito mais do que você imagina que fez. Até eu estou olhando aqui a nossa audiência, o nosso público, nossos amigos e amigas, e não identifiquei nenhuma inscrição. A primeira inscrição é do Pisolato. Então, Pisolato, com você, se E possível, é o 3, número 5 2, minutos. né? Tá Hã? certo. É o 2, É é o o 2. Ele estava esperando o primeiro chegar, mas não foi possível, então é o Pisolato que hoje assumiu É o essa Trump função. 2. Eu me inscrevo na sequência, então Pisolato, depois Gilberto. Para não, vou fazer a pergunta para não frustrar as expectativas. Não, o papo do Tadeu é muito bom. Apenas as dúvidas são tantas e surgem, né, a cada dia, e também está virando tanto palpite sobre isso. Agora à tarde, o Trump anunciou tarifa de 104% para a China, né? Não sei se vocês acompanharam. Eu estava raciocinando assim, bem específico, e aí queria comungar com vocês. Por exemplo, a Nike fabrica todo o seu material na China. A maioria dessas grandes marcas americanas
Eles fabricam na China para revender. Como é que vai ficar isso, Tadeu? O americano que ia comprar um tênis da Nike vai pagar mais do que o dobro agora. É, Isso vai se sustentar? Você que tem experiência nisso, quer dizer, o Trump tem retaguarda, tem carta na manga para bancar essa trucada que ele está dando, porque chega a pontos assim. Eu estava vendo outro dia, Madagascar é grande exportador de vanila, né? Para os Estados Unidos. É o Baunilha. maior baunilha. Baunilha. E ele taxou em 40%. O Madagascar tinha um papo até que chegaria a 50%. Quer dizer, o americano, o trabalhador americano, vai viver como nisso? Esse cinturão. Isso sem falar que ontem me ligou um amigo, eu acho que a maioria dos companheiros aqui sabem que a Previdência nos Estados Unidos, na época que a gente tinha muito intercâmbio com eles, estudava muito, ela basicamente se sustenta em cima do mercado de capitais. A poupança da Previdência é investida muito em ações. Com essa queda das ações, os aposentados e mesmo os trabalhadores estão perdendo aí já quase 30% das suas reservas matemáticas para a Previdência. Como é que vai? Quais são os contornos disso? É um strike e depois, seja lá o que Deus quiser, vamos reconstruir o que Deus quiser? Olha, a tua pergunta é bem direta, específica e exigiria uma resposta minha, digamos, que você, que é o que você merece, uma resposta também específica, técnica, direta, é um conhecimento que eu não tenho, não posso te dar esse tipo de resposta. O que eu posso sim te dizer é que a ideia a ideia do Trump, quer dizer, do que a gente lê, né? Porque, em geral, todo mundo, ele conseguiu uma unanimidade, né? Ele conseguiu uma unanimidade, independentemente de todo o arco ideológico, que não seja o trumpismo. Esse arco ideológico todo está dizendo esse negócio não se sustenta, não tem como se sustentar. E a resposta que ele tem dado, ele, que eu digo ele, não ele, porque é o presidente, mas os assessores, os que estão organizando essa virada, eles dizem, não, isso aí é realmente... Os Estados Unidos estavam numa tal situação que de absoluta falta de ligação com a realidade em termos externos e de ligação com a realidade do povo em termos internos, que só fazendo o que é uma tradição. Eles não se pensam um governo que veio para reformar. Eles não se pensam um governo que veio para ajustar. Eles se pensam um governo na tradição revolucionária americana. Então, veja só, que é tudo muito difícil da gente entender. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Porque vocês, qual é a referência em termos de Revolução Americana? Primeiro, tem a referência mítica, hoje, a Revolução das 13 Colônias contra o rei da Inglaterra, né? Que leva à criação dos Estados Unidos e tudo que vem depois, que a gente sabe. Tem a outra grande revolução, que é a Guerra Civil. A Guerra Civil é outra grande revolução, porque é uma decisão política, tanto do Sul quanto do Norte, né, de se separarem, mas pela via bélica, porque não havia como fazer de outra maneira. E isso leva à liquidação formal do escravismo nos Estados Unidos. Então, isso foi uma segunda revolução. Você tem uma terceira revolução, que eles têm horror,
o revolucionário de hoje, da linha Trump, que é a revolução, chamada revolução, que é a revolução do Frank Delano Roosevelt, que é uma verdade, um movimento que foi das bases, né? É muito claro isso. Não, o Roosevelt chegou a escrever, não sei se vocês sabem disso, mas o Roosevelt chegou a escrever uma carta para o irmão dele, né, nos primeiros anos, no primeiro ano de 71, ele tinha chegado no. Ele dizia: nós temos que impulsar essas reformas. E nós temos que impulsar essas reformas de qualquer jeito. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter neste país uma revolução social. Então, a ironia da história é que o Delano Roosevelt, que não fez campanha eleitoral falando em New Deal nenhum, havia tanta inconformidade das bases, que ele, o grupo dele, a elite pensante do grupo dele, se dispôs a fazer o New Deal. E o New Deal, durante 2 anos, ele fez muitos erros, foi uma desgraça até acertar o passo. Então, o que eu estou dizendo é, depois que o New Deal se acabou, você só tem nos Estados Unidos uma outra experiência progressista, digamos, reformista, que de alguma maneira, tem no seu imaginário, a sua referência é o New Deal, mas que só durou 4 anos e que foi o chamado Projeto da Grande Sociedade do Lyndon Johnson, que pifou. A partir daí, você tem muita retórica reformista progressista do lado do democrata, você tem um conservadorismo liberal republicano, entre aspas, clássico, mas isso toda a sociedade vai cada. O neoliberalismo come o New Deal, o neoliberalismo se instaura, e com isso o que é que acontece? Aquilo que o neoliberalismo instaura, onde ele se instaura. Ele é um mecanismo de extrair riqueza da base para o alto da pirâmide e um mecanismo de transferir em busca do lucro máximo ou tudo que possa para o exterior e ficar com a parte de serviços, em especial serviços financeiros de algumas empresas altamente tecnologizadas. Isso aí leva a uma grande decadência social americana. Então, há esse processo de decadência. E do Trump, o Trump, ele também tem um arco de alianças que é enorme. Então, ele tem um arco de alianças que pega o Wall Street, digamos assim, então a gente fala só em símbolos, né? Ele pega o Vale do Silício, uma parte grande do Vale do Silício, ele pega todo mundo, aquela que nos Estados Unidos chamam de Main Street, que não é o Wall Street, que é o Main Street, que é o pessoal das cidades pequenas que estão muito mal. Ele pega tudo que sobrou da industrialização que foi mandada para fora e que essa classe operária sofreu o pão que o diabo amassou e se deixou de ser base democrata para ser base não republicana, base trumpiana. Então, você tem isso nos Estados Unidos que dá um clima que permite que a racionalidade econômica, eu diria, convencional, e ela ou é neoliberal, mas neoliberal educada, ou ela é neo-keynesiana, algo muito sofisticado, mas que não tem grande encaixe no solo da sociedade, ou ela é uma coisa absolutamente reacionária, estranho, reacionário, revolucionária, que é, por exemplo, o símbolo, eu diria, Bannon, né? Então, se a gente for fazer, eu ainda não encontrei uma análise lé concrète dessa política que o Trump está implementando. Mas a turma dele, não é ele é o símbolo disso, ele é o porta-voz maior. Mas os outros que são mais novos, e tem muita gente tecnicamente competente. Eu nem tinha muita ideia disso, não. Mas outro dia eu vi uma entrevista, eu vi umas 3 entrevistas seguidas, porque a primeira que eu vi me fascinou tanto que eu fui ver outras. Do ex-ministro das Finanças da Grécia, que hoje está meio exilado, né? O Varoufakis, Anis Varoufakis, e que perguntavam para ele, e ele dizia: "Mas essa loucura, é um pouco a pergunta que você fez, essa loucura." Ele disse: "Olha, eu vou contar uma coisa para vocês.
eu conheço essa gente, não o presidente, o Trump, mas essa gente que o assessora, eu conheço de quando eu era ministro das Finanças da Grécia. Eu sou inimigo dessa gente. Mas eu tenho que dizer para vocês, essa gente é muito competente, ela sabe o que onde ela está se metendo. Ela sabe o que faz, ela está fazendo isso para conseguir, em cima dessa pancadaria toda, reestruturar a economia americana de uma maneira tal que ela recupere a hegemonia perdida, em termos econômicos também, estava perdida, está sendo perdida, para que ela possa se contrapor a quem? A gente sabe, a China, basicamente, ou seja, o modelo de capitalismo keynesiano foi para o espaço, o modelo de capitalismo neoliberal republicano clássico foi para o espaço, o modelo que está se tentando implantar é um modelo que não tem referência maior na história. Quando eles vão para a referência maior na história, eles vão para o McKinley, né, que deu esse, aqui, que é um sujeito reacionaríssimo. Ou eles vão para Ted Roosevelt. Só que com Ted Roosevelt, o Ted Roosevelt dizia que a gente tinha que falar, eles. Os americanos têm que falar baixinho e levar um porrete na mão. E o Trump, ele não fala baixinho, ele grita e ele ameaça com porrete o tempo todo. Mais do que isso, ele bate com porrete, ele está dando porretada aí no mundo. A gente tem como saber se esse negócio vai dar certo? A gente não tem, a gente tem que dar, na minha cabeça, a gente tem que dar 2 anos para isso. Não vai cair. Se cair, eu vou cair junto para trás, de felicidade. Não vai cair em meses, mas em 2 anos pode cair sim. Ou tem que ser refeito dentro de 2 anos. Agora, só para fechar a coisa, o plano do Trump é conhecido, é pegar o relatório da Heritage Foundation sobre 2025, o relatório de 2025, tudo está lá, tudo, inclusive porque muita gente da Heritage Foundation que escreveu esse relatório está no governo, em postos em lugares importantes. E no prefácio desse relatório, na introdução, o sujeito que hoje está num lugar importante lá nos Estados Unidos, no governo, ele dizia: nós temos a oportunidade que nós vamos ganhar essa eleição, a oportunidade é única na história. E nós só temos 2 anos para fazer essas transformações todas, senão nós seremos engolidos. Então, nós vamos para o tudo ou nada. Ele está dizendo isso, ele não diz com essas palavras, em 2 anos. Eu acho que, por isso mesmo, é, não diria prudente, mas é de se não esperar que vai cair tudo como caixa de cartas. Ele tem ele e o grupo dele, essa gente toda, eles têm um apoio de massa popular que é grande e que é fiel e que é hoje muita gente que apoia esse esquema hoje veio do Partido Democrata, era militante do Partido Democrata e a desgraça foi tão completa que eles agora se passaram para o outro lado. Então, um pouco isso. Te dizer, não sei se. Eu não vejo como isso dê certo, mas eu acho que para não dar certo efetivamente, tem que tomar o seu tempo. Quanto menos tempo tomar, melhor, porque para nós também, quer dizer, o que acontece nos Estados Unidos, por ser os Estados Unidos que são, é uma crise que é lá, é cá, é em todo lugar, rima pobre. Obrigado, Tadeu. Bom, o próximo seria eu, mas eu acho mais simpático passar para a Sueli depois o Márcio. Uma palavra, Sueli. Obrigada, simpático. Eu acho que é aquilo que o Henrique Pizzolatto disse, né? São tantas as dúvidas que é difícil até formular uma pergunta. Eu tenho pelo menos umas 5 dúvidas. Então, não me é dado para a autoridade para fazer essas 5 perguntas, eu tenho que elencar uma. Só comentando que a manifestação que houve, acho que a semana passada, para início de conversa, não foi tão pequena, né? Eu acho que já começa a ter aí algumas reações a se considerar que pode ser um crescente. Então, acho que mesmo que ele tenha. Glauco, você não quer fechar os microfones?
mesmo que tenha ainda, né, seja incipiente, mas eu acho que quando começa com aquele efervescência que iniciou a semana passada, eu acho que é preocupante para eles, não para nós. Para nós é bom. Eu fico também com a questão da Ucrânia e da Rússia, né? Sempre foi colocado Estados Unidos polarizado com Rússia. Mas quem ele primeiro chama é a Ucrânia e bate, humilha o Zelensky e quer continuar conversando com a Rússia. Parece jogo de doido, né? Parece que mesmo que tenha uma estratégia por trás de tudo isso, mas aonde que chega, pode chegar com essa confusão mental que ele aparentemente causa. E a outra dúvida que me fica agora na cabeça, Tadeu, é a questão do Japão. Pensando nos tigres asiáticos, né? Como é que fica o Japão nessa posição? Ele toma partido para a China publicamente, logo de início, ou ele vai deixar o barco correr e para depois se manifestar? São três pequenas dúvidas das muitas que eu tenho. Obrigada. Obrigado, Sueli. Com você, Tadeu. Obrigado, Sueli. Vou tentar responder as suas dúvidas, né? De uma maneira talvez imprecisa, mas vamos a ela. A manifestação foi grande. Eu vou ser, inclusive, muito especulativo e vou ser muito audacioso. Eu acho que o Trump tem todos esses, vamos dizer, essas cartas que eu falei na resposta à pergunta anterior. Mas existe uma tradição também americana, também miticamente centrada na guerra de independência e na guerra de secessão e nos anos 60, tudo que os anos 60, na década de 60, significou em termos de Estados Unidos. Então, e os Estados Unidos têm uma população armada, armada. Então, veja só, eu acho que, do que eu acompanho, os organizadores das manifestações de agora, né, eles estão fazendo exatamente isso, eles estão tentando ir num crescendo. E isso já aconteceu. Você pensa no Black Lives Matter, Occupy Wall Street, se você pensa nessa coisa que eu acho de uma incrível heroicidade, que é a luta dos estudantes e de não estudantes, que também tem muita gente sindicato e por aí vai, contra o genocídio que está sendo cometido em Gaza. E que tem, inclusive, como um dos componentes, é um outro arco, tudo é em arco. Mas esse arco específico, que dizia que Joe Biden era genocida, que ele era o Genocide Joe, esse arco, ele inclusive ele tem um lado interessantíssimo, é que uma parte dele é de americanos judeus, que em geral as famílias ou eram, ou foram, ou ainda são sionistas, mas que eles não toleram mais o Estado de Israel, o sionismo de Israel, a ocupação de Israel, o Estado é, religioso, repressivo, israelense, genocida. Então, existe, né, uma espécie de um caldo que vai também se adensando. Neste primeiro momento, a minha impressão é que você tem movimento de massa na rua, que foi muito bom esse começo, que continue. Tem um movimento que já está durando há muito tempo, que é o movimento contra a guerra de genocídio em Gaza. Você tem a memória dos movimentos anteriores e que vai até os anos 60. Então, neste momento, na minha cabeça, do que eu leio, eu posso estar equivocado, neste momento, na tradição americana, que é uma tradição juridicista, eles estão fazendo tudo
Eles começaram já, além do movimento de massa de ir para a rua e tal, mas eles estão pedindo o quê? Eles estão pedindo que as regras sejam observadas, que os direitos sejam mantidos, que as liberdades sejam defendidas. E que liberdades, direitos, né? Tudo é coisa que o governo está destruindo. Então, é este primeiro momento, é a um só tempo, o momento em que o direito prima, a referência é o direito, né? Mas enquanto o direito prima, e todo mundo está fazendo N, já se apresentaram N causas, processos contra as autoridades, e outros N processos serão apresentados, mas enquanto eles tentam recorrer à primazia do direito, que faz parte da mitologia da democracia excepcional americana, você também sabe que você tem que criar um movimento de massa. O problema é que, é isso que eu digo, que você é muito especulativo e audacioso. Eu acho que isso pode estar num país tão pesadamente, com a população civil tão pesadamente armada, coisas que nós hoje não podemos imaginar. Vamos esperar que não dê, porque vai ser uma loucura se der. Mas não é também de surpreender se vier a acontecer. E porque a gente não esquece a repressão nos anos 60, os assassinatos, os desaparecimentos, foi enorme. A gente aqui ou não acompanhou ou esqueceu, né? Então, acho que tem esse lado também, isso em relação à coisa das manifestações. Ucrânia e Rússia. Aí, pela sua fala, Sueli, eu acho que a gente tem posições bastante diferentes. Eu acho, veja só, eu acho que a coisa, até agora, a única coisa que eu acho absolutamente racional foi o que o Trump e os seus, como é que eu falo Trump, né? Trump e o seu grupo, o que eles decidiram fazer, que era uma coisa que eles deveriam fazer em relação à Ucrânia e em relação a Israel. Eles só fizeram em relação à Ucrânia. Em relação a Israel, eles continuam apoiando tanto quanto o genocídio continua, não vai parar. Então, você tem o quê? Você tem simplesmente um reconhecimento realista. Não há análise convincente hoje que diga que a, o governo, a Ucrânia poderá vencer esta guerra, recuperar os territórios perdidos. Isso é pura balela. Não há como, não há como. Os Estados Unidos, havendo os Estados Unidos se retirado, ou seja, ameaçado se retirar, e eles agora estão muito comprometidos com essa retirada, porque essa é a lógica, eles querem acabar com essa guerra, não porque eles têm uma particular paixão, embora toda a imprensa bem estabelecida diga que é uma paixão pecaminosa entre os dois líderes, o que ele quer é uma coisa muito lógica. O Trump quer fazer aquilo que o Obama lá atrás propôs, em 2011, sei lá, o pivô para a Ásia, transferir tudo que possa para conter a China, tanto militarmente, geograficamente, tecnologicamente, economicamente, enfim, tentar com que a China saia debilitada. Para ele fazer isso em relação à China, ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que reforçar todas os seus aliados, as suas alianças na Ásia-Pacífico, e ele tem que tentar estabelecer uma cunha entre a Rússia e a China, e essa cunha só pode ser tentada se a guerra na Ucrânia, que já está perdida, essa guerra for acabada. Ele dizia, né, que em um dia ele acabava, agora depois eram 100 dias. Agora eu acho que essa guerra vai continuar até o ano que vem, quando menos. Mas não há nenhuma possibilidade de a Ucrânia ser vencedora. É claro que se você, quer dizer, você não você, Sueli, você, nós, se a gente tem uma visão absolutamente jurídica das coisas, nós diríamos,
claramente um agressor, e foi a Rússia. Mas se você não tem uma visão em que o direito tem primazia sobre a realidade efetiva, você diz, a Rússia, durante 10 anos, fez tudo. Ela, na verdade, ela começou ainda quando Clinton começou a expansão da OTAN a leste. A Rússia era um nada, e ela se manifestava nos fóruns, dizia que não façam isso. Tará. Ela propunha outra coisa, que era uma espécie de um grande lar europeu, dos Urais até a Lisboa, até sei lá o quê. Entende? Tem toda uma doutrina Primakov que até fala sobre isso. O dirigente, né, o Douglas North, né, tentou isso. E os americanos que mandavam na OTAN, como mandam até hoje, eles simplesmente não ouviram e foram expandindo, expandindo. Quando isso aí tem vários momentos em que isso é marcado. E o Putin, quando chega ao poder, ele diz: olha, ou a gente se torna de novo uma potência, porque nós já não somos mais, ou a gente não vai ser nada, porque nós vamos ser divididos, como aconteceu com a balcanização da Iugoslávia. Então, ele fez isso, ele conseguiu recompor a Rússia como uma grande potência, coisa que os americanos e os da OTAN não acreditaram. Eles achavam que iam conseguir tudo o que queriam. E ele avisou: aqui é a última linha vermelha. Nem Geórgia, nem Ucrânia podem ficar sob o domínio da OTAN, porque isso é uma ameaça letal a nós. É como se nós colocássemos tropas no México e tropas no Canadá. E vocês não iam gostar disso. Aí nós não podemos fazer isso, mas nós não vamos deixar que vocês façam. Então, eles estão simplificando muito, uma história complicada. Então, eu acho que o Trump está fazendo esse esforço todo, não por causa da Rússia, né? Porque ele pode ter afinidades eletivas entre homens e mulheres são as mais esquisitas possíveis. Mas ele e o grupo dele, eles querem conter a China, porque eles sabem isso que a gente, em geral, não se dá conta. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, desde a expansão das 13 colônias em direção ao oeste até ao final da Guerra Fria, os Estados Unidos nunca tiveram um real desafiante. Só com a ascensão chinesa, que foi, de certa maneira, uma criação dos americanos, com Nixon, com Kissinger, com Volcker, né? Eles conseguiram isso. Agora eles estão diante de um Estado enorme, poderosamente armado, científico e tecnologicamente avançadíssimo, e com uma capacidade diplomática de expansão e de interação com outras culturas que os Estados Unidos, que já tiveram isso, hoje tem muito menos, se é que tem, porque a herança do imperialismo, da postura imperial americana, é uma coisa que nós todos aqui nesse grupo sabemos que faz parte quase que da nossa pele. Então, isso em relação à Ucrânia e Rússia. Em relação ao Japão, aí são aquelas coisas muito específicas, né? Eu teria que saber muito bem como é que é a economia japonesa, a política japonesa, a estratégia japonesa. O Japão, uma coisa é certa, e a coisa de que o Trump penaliza o Japão como penaliza o Vietnã, que é um aliado deles. Olha, o Vietnã é um aliado dos Estados Unidos, né? A gente não se dá conta. É, o Japão, ele não vai deixar de ser aliado dos americanos, ele não vai não vai se dissociar do Ocidente, mas ele vai procurar pragmaticamente. Ele já entrou em contato, Japão, China, Coreia do Sul, eles já começaram um papo. Começaram a ver o que é que a gente pode fazer. Porque aí é a coisa daquela área da asiática, a área que é a ASEAN e que é a China. Essa área, eles têm umas interações historicamente muito particulares. Eles são super pragmáticos, né? Só que existe muita animosidade entre eles. As barbaridades cometidas pelos japoneses até hoje enlouquecem os coreanos. Não os coreanos do norte, os coreanos do sul. Os coreanos do norte e do sul.
Eu me lembro disso porque eu conversava com o embaixador da Coreia do Sul, tanto na Romênia, em Doha, em Bucareste, em Doha. Olha, eles tinham um horror, porque, inclusive, tinha marcado a ferro e fogo, né, a coisa da utilização de mulheres coreanos para a prostituição das tropas, para servir as tropas japonesas. Isso é um ponto, mas tem N pontos nesse tapete, né? E, por outro lado, os chineses e os coreanos têm grandes, não é uma mágoa, é uma coisa muito mais profunda em relação ao Japão, pela brutalidade da expansão do militarismo japonês. Então, desse quadro, para dizer, olha, a coisa em relação ao Japão, eu não acredito que haja nenhuma mudança de lado, esse tipo de coisa simples que a gente pensa, né, como se fosse um jogo de peças que a gente desloca no tabuleiro. Não, mas eles vão procurar minimizar os custos dessa política que os surpreendeu muito, que surpreendeu a todos nós, mas imagina o quão surpreendeu a Europa continental e o resto do Ocidente. E veja o cálculo do Trump. Qual foi o grau de tarifa que ele impôs ao Reino Unido, impôs ao primeiro-ministro? 10%, o mesmo grau de tarifa que ele impôs ao Brasil, que é uma das mais, digamos assim, das porradas do porrete do Ted Roosevelt, foi das mais fraquinhas. Quando ele pôs 10% no Reino Unido, na Inglaterra, sei lá, eu sempre me confundo com essas nomenclaturas, mas ele impede o Reino Unido de assumir uma liderança contra ele, juntando-se aos europeus continentais. Os ingleses vão esbravejar, mas eles sabem que eles estão sendo tratados de uma maneira diferente do que foi tratado francês, né? A moçada toda do lado de lá do canal, né? Então, isso é o que eu poderia te dizer. Obrigado, Tadeu. Próximo é Gilberto, depois Márcio Gontijo. Tadeu, prestando atenção aqui na sua explanação, eu fiquei imaginando como que uma jovem nação, que, do ponto de vista histórico, os Estados Unidos é uma nação jovem e muito arrogante, que está lidando com a civilização chinesa, que é uma civilização milenar. E você tem nos Estados Unidos uma sociedade muito fraturada, diferente da China, que tem uma coesão maior social entre o povo e sua elite política e elite econômica, que possibilita fazer disputa de longa duração, vamos dizer assim. Os Estados Unidos, como você falou, foram hegemônicos e venceram a disputa com a União Soviética, que era uma hiperpotência militar, mas um anã econômica. O Japão era o inverso. Era uma força econômica, mas tinha uma fragilidade militar e um território muito complicado. A China é simultaneamente a força da União Soviética do ponto de vista militar e econômica, como o Japão se apresenta. Mas deixando isso de lado, vamos entrar assim no nosso terreno. Durante o período Vargas, houve uma disputa Estados Unidos, eixo, Alemanha, da hegemonia aqui no subcontinente. O Vargas não se aliou imediatamente com nenhum dos dois contendores, mas, na sequência, ele soube muito bem retirar vantagens dos Estados Unidos para alavancar a industrialização brasileira. Você imagina que a diplomacia brasileira, o governo brasileiro atual, tem condições de saber se posicionar para obter ganhos com essa disputa poderosa que vem por aí? E aí é tão poderosa que a China é a maior parceira comercial de 150 países e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm 90 bases militares.
é o confronto entre comércio e bases militares e força militar. Quais são as cartas do Trump? Vamos inverter agora, né? Será que quando ele esteve com Zelensky, ele perguntou para o Zelensky quais são suas cartas? Eu sei que ele tem muito poder, mas em cima de uma sociedade muito fraturada. Como é que você imagina isso? Desculpe e aguardo o retorno. Olha, Gilberto, você foi interessante, você falou do Vargas. O Vargas fez o que fez, mas o Vargas fez o que fez num país imensamente menos complexo do que o Brasil de hoje, e ele sendo ditador. Então, uma coisa é você fazer certas coisas quando você ocupa o centro de um determinado regime político. Xi Jinping, ele é um homem forte, ele tem o partido com ele, ele tem o furor político, ele tem na mão a classe ou a fração de classe dos empresários públicos, ele controla muito bem, ele, não é ele e o partido, as outras forças que da China, grandes forças, e ele se preocupa em irrigar essa coisa cuidando, entre aspas, das forças menores, locais e tal, provinciais, coisas assim. É o pouco que eu vejo, que eu conheço da China, me dá essa impressão. O Vargas era outra coisa. Agora, sobre a coisa também da guerra, da negociação, eu vou contar para vocês uma história, uma anedota da minha vida diplomática. Não sei se eu já falei isso para vocês. Velhinho é danado para se repetir. Em Washington, nos 3 anos que eu vivi lá, eu era um setor, digamos, da embaixada, eu era um homem-setor. Eu cuidava de relações leste-oeste. Ora, cuidar de relações leste-oeste, naquela época, que era a passagem, que era quando a glasnost começava, a perestroika começava, era cuidar do mundo. Quer dizer, eu tinha que me informar muito e eu tinha que tirar o sumo dessas informações todas, colocar numa forma adequada e mandar para Brasília. Então, eu fiz isso durante anos, por isso que eu tenho até hoje um pouco essa habilidade de juntar pedaços. Eu juntava pedaços. Né? Eu era o contrário do Jacques Stripador. E aí, às vezes, eu via que os americanos, às vezes, aceitavam receber para uma conversa. Eles gostam de conversa. E havia um sujeito, um velhinho, chamado Paul Nitze, Nitze. Paul Nitze era um falcão da Guerra Fria. Paul Nitze foi um dos grandes estrategistas digamos, é um dos grandes formuladores da estratégia. Ele era assim quase como o Kennan, só que ele ficava lá dentro vendo, mexendo, descobrindo, fazendo e acontecendo. Aí eu pedi uma entrevista com ele, aí foi, né, conversar sobre a União Soviética, Estados Unidos, o mundo, lá, 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 lá. E ele me recebeu, né? Ele deve ter ficado meio impressionado, que eu tinha uma barba, uma cabeleira enorme, uma barba enorme, mas bem aquele gentleman. Aí ele conversando comigo, ele disse, você sabe que eu fui ao seu país nos anos 40. Eu disse, ah, sim, fui. Eu fui pelo seguinte, a guerra, né? E nós precisávamos de recursos do Brasil. E eu fui lá, fui a vários lugares, fui a um lugar, fui a Minas Gerais, e eu fui um dos que conseguiu criar uma companhia de exportação de minério. Aí eu olhei para ele e disse, Companhia Vale do Rio Doce? Ele disse, essa. Estou contando essa história para vocês verem como realmente o que é uma coisa imperial. Então, eu só tive essa conversa com Nietzsche, porque depois ele não tinha por que conversar comigo de novo. Mas de tudo que ele falou sobre a situação geopolítica, daí, no momento, passou, acabou aquilo ali, já mudou tudo. Mas essa confidência dele, de que ele foi um dos articuladores da Companhia Vale do Deus, aí você vê como a coisa toda ela tem registros muito estranhos quando a gente consegue chegar até certos atores. Então, isso aí era só uma observação. Agora, o Brasil hoje, será que ele, né, o Vargas fez o que fez? A gente pode fazer alguma coisa similar?
Eu acho que nós, aí é uma visão minha, eu acho que eu sou absolutamente minoritário no grupo. Eu acho que nós estamos muito mal parados e que nós não poderíamos estar melhor. Isso é que é o pior de estar mal parados. É quando você está mal parado, você não tem nenhuma possibilidade de melhorar. Você tem a possibilidade de piorar. Então, se você não piora, já é uma relativamente grande vantagem. Eu acho que para derrotar a extrema-direita, nós tivemos que fazer o que fizemos, fizemos acordos, tarará, tarará, tá. O governo Lula é um governo frágil, é um governo frágil para dentro, é um governo frágil para fora. Ele tem um calcanhar de Aquiles chamado arcabouço fiscal, que pode liquidá-lo, né? Se não liquidar o governo, pode liquidar a esquerda dentro do país, porque o arcabouço fiscal é uma coisa de estratégica. E o arcabouço fiscal, para mim, eu posso estar equivocado, eu não sou um economista. O arcabouço fiscal, para mim, é o documento enorme e fundamental do abandono pela liderança mais alta do partido, que eu simbolizo no Haddad, da versão social-democrata da reforma do capitalismo brasileiro, que foi encarnada pelo PT nas suas origens. Da mesma forma como se a gente pensa na política americana interna, o que foi feito para dar um nome, Frank Delano Roosevelt, foi destruído por. Foi o que acabou de destruir. Ele acabou conscientemente. Foi destruído por Bill Clinton. Então, não tem volta atrás. Eles não vão mudar o arcabouço fiscal. O Haddad vai ser. O Haddad ou vai ser ministro da Fazenda ou vai ser candidato à presidência da República. E eu acho que nós, então, não há como nós fazermos qualquer jogo mais audacioso, porque nós não temos sustentação interna para fazer jogo audacioso nas relações internacionais, nem internamente nas transformações clamorosas que nós precisamos e que foram, não tem, haverá mil coisinhas, penduricalhos e badulaques, nós teremos muito, que são as políticas compensatórias. Teremos muito em número, teremos poucos deles em profundidade, mas em termos de desenho de Gestalt, nós estamos no mato sem cachorro. E eu repito, tanto internamente quanto externamente. Eu sei que a minha visão é uma visão muito, sei lá, a palavra radical sempre é muito evocatória, né? Eu não diria, eu gosto da palavra radical, tenho horror à palavra extremista. Então, quando eu vejo as pessoas falarem de esquerda extremista, eu digo, ai meu Deus. O ateu reclama e pede a Deus ajuda. Enfim, acho que eu respondi a tua pergunta. Faltou alguma coisa, Gilberto? Não, não, respondeu bem. Obrigado, Tadeu. Próximo Legal. da lista, Márcio Gontijo. Eu não identifico nenhuma inscrição. Se não houver, a gente pode fazer a dinâmica e já encaminhar na resposta da próxima, no diálogo com o Márcio Gontijo, já para que o Tadeu, no diálogo com o Márcio Gontijo, já fizesse as considerações finais. Márcio? Obrigado, Gilberto. Obrigado, Tadeu. Excelente a sua exposição, a sua palestra, né? Na realidade, quando eu levantei a mão, eu fiz uma pergunta que depois você mesmo me respondeu. É porque, na minha visão, o Trump está destruindo a economia dos Estados Unidos. Ele está se isolando economicamente no cenário mundial e deportando a força de trabalho barata que eles têm lá, que são os migrantes, né? Mas tudo bem. Então, essa era uma pergunta, mas eu tenho para mim que você já respondeu. Agora, só uma curiosidade. A CIA Vale do Rio Doce, então, ela foi criada nos anos 40, era a origem chinesa? Era isso que eu queria perguntar também. Não, não. Não, a origem, Russa? quer dizer, não sei se é a origem.
Eu sei que um grande estrategista americano, um grande geopolítico, ele era um homem que tinha um poder enorme quando eu estava nos Estados Unidos, ele já faleceu. Ele é um homem tão importante que fizeram um livro que eu tenho, não li, porque a minha paciência né, às vezes se esgota, mas eu gostaria de haver lido, e que se chama The Master of the Game, O Senhor do Jogo. E esse livro foi feito por um dos grandes teóricos de geopolítica dos Estados Unidos e é um tributo, uma homenagem a esse senhor com quem eu conversei, o Paul Nitze. Então, ele é um americano que esteve profundamente envolvido, quer dizer, ele veio com uma missão estratégica de conseguir do governo, de quem fosse necessário, que aqui o Brasil passasse a Então a base fornecer foi dos Estados minério de Unidos. ferro. Quer dizer, eu não sou historiador da Vale do Rio Doce, mas essa conversa que eu tive com o Paul Nitz me diz que ele, ele só foi mandado para cá para fazer isso por um alto escalão naquela época lá em Boston, né? E ele fez muito bem, porque a Vale do Rio Doce está aí até hoje, né? Obrigado. Só isso mesmo, Tadeu? Considerações finais, então? As considerações finais, elas praticamente não existem. As considerações finais são para agradecer a vocês pelo convite, pela paciência de me escutar, e, sobretudo, por agradecer a generosidade de vocês todos, porque eu tenho muita consciência de que o que eu apresentei para vocês hoje é uma coisa que começa pelo jornalístico e vai para o especulativo. Mas é porque eu acho que a situação é essa mesmo. A gente não sabe, aquela história, a gente não sabe o dia de amanhã. Ou se a gente quiser falar literariamente, lembrar a frase que eu adoro, né? Que é do grande romancista paraguaio Roa Bastos, que é: no futuro a gente entra de costas. E a gente está entrando no futuro e está entrando de costas. É isso. Agradeço muito a todos. Obrigado, Tadeu. Passado para a gente poder ver o futuro. Consuelo, Consuelo. Com você, Consuelo. Consuelo. Obrigada, Tadeu. Todos nós já conhecemos o nosso embaixador e é sempre muito bom ouvi-lo. Hoje eu vou falar um poema chamado Palmares. Uma sociedade elástica, um espaço territorial transformado em domínio eleitoral. Um país a ser construído, um Estado leiloado e, por vítima, sua frágil democracia. As cantigas de porão no isolamento desta etapa convulsiva dentro de nós e de nossos abismos. Olhar no outro essa fragmentação social e aprender resistência neste eterno palmares, nesta terra onde só se distribui injustiças. É isso. Obrigado, Consuelo. É só uma informação. Domingo inicia a Semana Santa, com domingo de Ramos. Aí segunda, aí até domingo que vem, quando tem a Páscoa. Terça-feira é uma semana mais curta. Então, a tendência é que a gente teria um público mais diminuto e também a gente achou por bem na coordenação suspender semana que vem e na semana seguinte a gente voltar com os nossos encontros. Tudo bem? Fechamos assim? Sumiu. Muito obrigado, Tadeu. Você fez uma coisa impossível, que é O seu nos sumiu? ajudar a imaginar uma situação tão difícil dessa disputa. Mais uma vez, você foi o Tadeu, o santo das causas impossíveis. Um bom abraço a todos vocês. Uma Muito boa bom, Semana Tadeu. Santa. Gostei muito. Obrigado, Tadeu, Obrigado. Gilberto. Moura, Obrigada, deve ser Tadeu. Luiz. Boa noite a Todo mundo. todos. Fiquem com Deus, Sueli, viu? Sueli, Boa vou te noite. surpreender, Boa noite. Sueli. Vou te Oi. surpreender. Estou lendo Padre A Ivo. Noite Escura do Oi. São João,
Uau, olha achando só! muito Noite Aí, interessante. Carlos Moura. Muito bem. Noite escura é danadinha, né? Muito É, bonito. mas no fim vai ter a luz do dia. É claro. Um abraço. As É, moradas. Tchau. Leia depois as moradas. Um abração, É. hein? abraço. Abração. Abraço, Tchau, gente. gente. Muito Obrigada. obrigado a todas e todos. Foi.